lá. Hoje a gente vai mergulhar nas ideias do livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. A gente está usando um resumo bem detalhado como base, viu? Nossa missão aqui é entender por que o Simon bate tanto na tecla do porquê. Por que isso seria tão crucial para inspirar as pessoas, criar lealdade, em vez de só, bom, manipular, né? Ok, vamos empacotar isso. Exato. E, olha, o texto já começa justamente fazendo essa diferença, né? Entre inspirar e o que ele chama de manipulações. Sabe? Aquelas coisas que a gente vê direto. Preço baixo, promoção relâmpago, apelar para o medo, para a ambição, até a novidade pela novidade. Táticas de curto prazo, basicamente. Isso. Elas podem até dar um resultado ali na hora, gerar uma venda, mas o Simon defende que isso não cria lealdade de verdade, sabe? Aquela conexão, ela vem de outro lugar. E como ele organiza essa ideia do porquê? Tem alguma ferramenta, algum modelo que ele propõe para a gente visualizar isso melhor? Tem sim, é o famoso círculo dourado. É bem simples de imaginar, na verdade. Pense em três círculos, um dentro do outro. Bem no centro, no miolo, está o porquê. Que é a sua causa, a sua crença, o motivo de você fazer o que faz. Certo, o propósito central. Isso. Aí, em volta dele, vem o como, que são as ações específicas, os princípios, os valores que você usa para tornar seu porquê real, tangível. Entendi. E por último? E na camada mais externa está o quê, que é o resultado concreto. Os produtos que você vende, os serviços que oferece, o seu trabalho em si. E a grande sacada, então, é, é inverter a ordem que a maioria usa. Começar de dentro para fora. Precisamente. É aí que fica bem interessante. A maioria das empresas comunica o quê. Olha, a gente faz computadores ótimos. Vendem o quê. O produto final, direto. Exato. Mas o Sinek mostra que os líderes e as marcas que realmente inspiram, eles começam pelo porquê. Como a Apple, que você mencionou no resumo? Exatamente. A Apple é o exemplo clássico que ele usa. A comunicação deles não é vendemos computadores. É algo como, em tudo que fazemos, acreditamos em desafiar o status quo. Acreditamos em pensar diferente. Esse é o porquê. Ah, entendi. Só depois eles explicam como fazem isso, através de design bonito, simples de usar, e o que eles fazem. Ótimos computadores, celulares, etc. E tem aquela frase-chave, né? As pessoas não compram o que você faz. Elas compram por que você faz. Perfeito, é o coração da ideia. Essa inversão é poderosa. Mas por que isso funciona tão bem? Tem alguma explicação mais biológica, talvez? Tem sim. E o que é fascinante aqui é como Sinek conecta isso com o nosso cérebro. Ele diz que o porquê e o como falam direto com o nosso cérebro límbico, que é a parte responsável pelas emoções, sabe? Confiança, lealdade e também pela tomada de decisão. Ah, a parte mais instintiva, digamos assim. Isso. Enquanto o que, o produto, os fatos, os números, isso conversa mais com o neocórtex, a parte racional, analítica do cérebro. É por isso que muitas vezes a gente toma decisões importantes meio que na intuição, né? Aquele sentir que é o certo, vem do límbico. Mesmo que a gente não consiga explicar com palavras na hora. Faz todo sentido. As decisões mais fortes geralmente vêm dessa área mesmo. Mas, pensando no mundo real dos negócios, essa ideia de focar só no porquê não pode ser um pouco idealista demais? Olha, essa é uma ressalva importante. E o próprio resumo que a gente está usando menciona isso, citando a Harvard Business Review. É inspirador, com certeza, mas focar só no porquê pode ser uma simplificação. Tem horas, tipo numa crise feia ou com uma concorrência muito forte, Uhum. que aquelas táticas de curto prazo, as manipulações, podem acabar sendo vistas como, bom, necessárias para a empresa sobreviver, entende? O porquê é o norte, o ideal, mas às vezes o pragmatismo fala mais alto, para manter o barco flutuando. Entendi. É preciso um equilíbrio, então. E como essa filosofia do porquê se aplica na liderança do dia a dia, na gestão das equipes? O resumo traz um exemplo bem legal do Gordon Bethune na Continental Airlines. Ele pegou a empresa num estado terrível, moral lá embaixo. Lembro dessa história. E ele inverteu a lógica. Focou primeiro nos funcionários. A crença dele era: funcionários felizes geram clientes felizes. Simples assim.
Ele reconstruiu a confiança, alinhando todo mundo ao porquê da empresa. Tem até uma frase dele que o resumo cita, que é ótima. Você não contrata por habilidades, você contrata por atitude. Habilidades você sempre pode ensinar. A atitude conectada ao porquê, sabe? Contratar pelo alinhamento de valores. Faz sentido. Mas um líder sozinho, mesmo que seja muito visionário, ele consegue definir esse porquê e ainda tocar a operação toda? Dá conta de tudo? É difícil, né? O resumo destaca bom essa necessidade de parceria. Geralmente, os líderes visionários, os que Sinek chama de tipos porquê, Tipo o Steve Jobs, Walt Disney. eles precisam de parceiros que sejam mais pragmáticos, os tipos como o Steve Wozniak para fazer o computador funcionar, o Roy Disney para cuidar dos negócios, alguém que transforme a visão em algo concreto. A colaboração é chave. Gostei de uma metáfora que o resumo usou para explicar como manter essa coerência nas decisões. Alguma coisa com AIPO. Ah, sim. O teste do AIPO é uma analogia muito boa. Imagina que o seu porquê pessoal é ser saudável. Aí te oferecem um conselho: coma M&M's. Passa no teste do AIPO? Não. Te oferecem AIPO. Passa. Entendi. O AIPO representa o alinhamento com o porquê. Exato. Para uma empresa, significa que cada decisão, cada produto novo, cada ação de marketing, o quê tem que ser filtrado por esse porquê. O resumo cita a Disney e a Southwest Airlines como empresas que geralmente passam no teste, mantêm o alinhamento. E dá o exemplo contrário do Volkswagen Phaeton, aquele carro de luxo. Ah, lembro disso. Não combinava muito com a imagem da Volks, né? Pois é, desalinhado com o porquê de ser o carro do povo. Não passou no teste do AIPO deles. Mas e quando as empresas crescem muito? Fica mais difícil manter esse porquê tão claro, tão vivo. Com certeza. Esse é um dos grandes desafios que o resumo aponta. O sucesso pode ser uma armadilha. A empresa começa a crescer, os números ficam ótimos e o foco, às vezes, sem perceber, muda só para as métricas. Para o quê? Vendas, lucro, participação de mercado. E o porquê original vai se perdendo. Isso levanta uma questão importante. Sim, o resumo até contrasta o Walmart, depois da morte do Sam Walton, que teria perdido um pouco o foco original nas pessoas, com a Costco, que, segundo o texto, conseguiu manter seus valores e o foco nos funcionários, mesmo crescendo muito. É a diferença que o Sinek faz entre conquista, que é atingir uma meta, um número, e sucesso, que é algo mais profundo, é sentir que você está no caminho certo, alinhado com um propósito. E para uma empresa ou até um líder que sente que se perdeu um pouco nesse caminho, como faz para reencontrar esse porquê? É olhar para frente, para o mercado, para as tendências? Olha, segundo o Sinek, é o contrário. O resumo enfatiza isso. O porquê não costuma vir de uma pesquisa de mercado ou de um planejamento estratégico olhando só para o futuro. Geralmente, ele emerge quando você olha para trás, para suas origens, para as histórias que te motivaram no começo, para o impulso inicial. É um processo de escavação interna, de relembrar a paixão original. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Parece que ter essa clareza do porquê é muito mais do que só ter um slogan bonito na parede, né? É a base para conseguir inspirar as pessoas de verdade, construir uma confiança que dure e buscar um sucesso que tenha significado, que a gente sinta, não só que a gente meça em planilhas. Exatamente. É sobre construir algo que ressoe em um nível mais profundo, tanto interna quanto externamente. E, para fechar, fica uma reflexão interessante inspirada numa ideia do resumo. E se, em vez de gastar tanto energia tentando ser melhor que o concorrente o tempo todo? E se o nosso foco principal no trabalho, todos os dias, fosse simplesmente sermos melhores do que nós mesmos fomos ontem? Buscar a nossa própria evolução constante alinhada ao nosso porquê.